Introduzida aqui a diferença de valorização e renda, a gente queria mostrar aqui mais duas fórmulas de calcular retorno, tá? Para te dar mais algumas ferramentas no seu arsenal, tá? Que é o yield e o cap rate, né? O cap rate é um termo em inglês que traduz em capitalization rate, que é a taxa de capitalização, assim, uma tradução direta, né? Uma tradução direta em inglês é isso. E yield é também uma tradução direta, é retorno. Então, essas são mais duas fórmulas que a gente gostaria de apresentar para vocês nesse curso aqui, nesse guia básico, tá? Então vamos começar pelo yield, tá? O que que é o yield? O yield é a receita anual do aluguel sobre o valor do imóvel. Isso aqui é para representar o retorno anual da receita gerada. Importante, é sobre a receita, não é sobre o lucro líquido, é sobre o que que você vai receber, né? Aqui, desculpa, o que que você vai receber antes de quaisquer despesas. Então, é o valor do aluguel. E por que que é importante você entender isso? Porque no absoluto, você olhando esse número sozinho, não vai te dizer muita coisa. Mas a partir do momento que você vai visitar dois, três imóveis na mesma região e você começa a fazer esse cálculo, isso aqui te dá uma sensibilidade de quanto que um é vantajoso sobre o outro, tá? E um parênteses, né? Isso que eu falei agora sobre usar métricas de um ponto de vista de comparação de imóvel serve para todas as formas de análise, não só essa. Mas, e raramente você deve olhar para uma só métrica sobre um só guarda-chuva, né? Sobre um só ativo. Você sempre tem que estar olhando contra outros, porque se você olhar para um imóvel, né, e vamos supor, e ele está te dando um yield de 20%, né? Vamos supor, vamos colocar um número alto de propósito. E você olhando aquilo no absoluto, você fala assim, nossa, esse retorno aqui está realmente excelente, certo? Mas daí se eu te falar que os três imóveis vizinhos estão te dando um retorno de 30%, a sua visão dos 20% imediatamente mudou drasticamente, né? Aqueles 20% não são mais tão atraentes, né? Você vai querer olhar para aqueles 30%. Então, é muito importante quando você se deparar com uma situação de análise, que você seja munido não só dos números do imóvel que você está vendo, que você está pensando em adquirir, mas também outros que você visitou, outros da região que você pesquisou, até para entender se o que está sendo precificado ali de aluguel, o que está sendo precificado de preço de venda, faz sentido de um ponto de vista financeiro. Tá? Então, o yield é nada mais, nada menos que a receita bruta, né, sobre o valor do imóvel. Agora, passando para o cap rate, é, pode parecer à primeira vista que o cap rate é exatamente que nem o ROI, né? Que nem o retorno sobre o investimento. Só que isso não é verdade. Qual que é a diferença entre o lucro operacional líquido e o retorno do investimento? O retorno de investimento vai considerar tudo, né? Vai considerar despesas de operacionais, né? Então, eventualmente manutenção, IPTU, condomínio, tudo que é operacional, né? Tudo que é inerente ao ativo vai ser uma despesa operacional e vai estar na forma do ROI. Só que diferentemente do capitalization rate, o ROI também inclui tributos e taxas de financiamento, tá? O cap rate, ele só inclui despesas operacionais. Então, ele é uma forma de ver o retorno de um determinado ativo de uma forma isolada a outros fornecedores de capital. E quando a gente fala de outros fornecedores de capital, talvez usando um termo um pouco mais técnico aqui, stakeholders, né? E para definir isso, stakeholders são todas as partes que têm um interesse em um determinado negócio. O ROI considera os stakeholders todos, né? Em que isso inclui o governo, isso inclui os bancos que te deram financiamento. O capitalization rate, não. Então, o capitalization rate considera que o ativo é o único stakeholder. Então, ele olha para o retorno apenas do ativo antes de outras distribuições de receita. E isso, similarmente ao yield, quando comparado com outros imóveis, te dá uma ideia da rentabilidade crua, né? Crua e nua daquele ativo. Então, para finalizar aqui esse slide e esse módulo, o yield é foco no retorno bruto e o cap rate retorna o retorno líquido após despesas operacionais. E o retorno do investimento é considera o retorno líquido de fato, então após despesas operacionais, após despesas de financiamento e despesas de tributos.
tá? E todas essas métricas ajudam a avaliar a atratividade de um investimento e que não deveriam ser olhadas de forma isoladas, tá? Elas deveriam ser olhadas sempre de forma comparatível com outros ativos. E isso conclui aqui nosso módulo de análise financeira. É propositalmente enxuto, tá? Dá para fazer inúmeros cursos, inúmeros vídeos, inúmeros posts de blogs sobre o assunto, mas ele começa a se aprofundar em números e certos termos técnicos de uma maneira bem rápida e bem acelerada, e a nossa intenção aqui é balizar conhecimento, trazer todo mundo aqui para um ponto de partida e servir de uma plataforma para aprofundamento de conhecimentos. Então, mais uma vez, aqui na chave certa, a gente tem todos os recursos que você precisa para entender esses termos, e a gente pretende continuar postando e ajudando você a consumir e entender esses conteúdos, e a gente te convida a conhecer nossos cursos, nossos sites e nossas postagens.